Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 20 de agosto do ano de 2020. É uma alegria imensa estar com vocês, reunidos em torno da palavra do Cristo, do Evangelho Redentor, que nos aproxima dos benfeitores da vida maior, mensageiros que oferecem os elementos que necessitamos para o consolo, esclarecimento e também a nos ofertar as terapêuticas que nos auxiliem quanto às nossas mazelas físicas, morais, psicológicas, espirituais. Que o nosso Mestre Jesus, nesse momento, envolva todos os lares aqui representados e que, dentro da dinâmica que liberta, sejamos os aprendizes humildes da boa nova do reino. Gênese dessa manhã. Tema: pedindo um conselho. Nós estamos diante do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo sempre com aquela nota de Allan Kardec, quando sugere que estejamos atentos para a importância da felicidade que a prece proporciona. Com isso, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, no item 23. O mestre leonês afiança que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Para pedir um conselho. No capítulo 28, Preces Espíritas, nós vamos nos deparar com Allan Kardec falando sobre a importância desse tipo de rogativa. Prece aonde a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, conforme nos ensina Emmanuel. Kardec diz assim: quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem, e se resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente. Pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou abster-nos. Enfim, mesmo em se tratando
das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesmo pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores. Lembrados desta sábia advertência, na dúvida, abstenha-te ou abstente. Na dúvida, nos dias atuais, não ultrapasse. Allan Kardec nos convidando mais uma vez para uma avaliação quanto aos pensamentos, os sentimentos, a atitude, a palavra e a ação. O aprendiz sincero da mensagem celestial, que busca a sua transformação, parte sempre do princípio de conhecer a si mesmo, para dominar e transformar. Naturalmente, no caminho, a hesitação, a dúvida, o desconforto fazem parte do processo. Uma vez que somos espíritos ainda muito incipientes, somos ainda frágeis. E a vida sempre nos oferece surpresas no caminho. Não conseguimos ver após a curva. Em filosofia, com as notas espíritas, Kardec sugere que a gente suba ao monte pelo conhecimento e pela sensibilidade para conectar com as faixas superiores, para que consigamos ver o vale. Sem isto, nós vamos percorrer a estrada observando os sinais, o clima, o instrumento que utilizamos, mas não temos a amplitude visual mais do que a nossa capacidade oferece. Observe nos tempos atuais usando os recursos tecnológicos, que nos traz muita segurança, mas mesmo assim o viajor deve estar atento, porque o equipamento pode falhar e ele tem que ter habilidade e perspicácia. Ele tem que estar pronto para solucionar a novidade que bater na porta. Sobre o ponto de vista da indecisão, sobre o fazer ou não fazer, Kardec sugere que tenhamos 3 movimentos. Primeiro, repetindo, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Invadiremos o espaço? Causaremos constrangimento? Se isto gerar qualquer interrogação, ou seja, sem a certeza, abstenha-te. Aí vem a segunda questão. Pode ser proveitoso? Na dúvida, vamos abster também? E a terceira? Olha como é complexo. Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito?
nós estaremos dialogando, na verdade, com a lei natural e divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente nunca vai ter a resposta plena de nenhuma dessas três indagações. E aqui eu estou tentando aprofundar. Porque Kardec faz três perguntas razoáveis. Sob o ponto de vista prático, a gente consegue identificar. Por exemplo, falar mal de alguém significa causar um prejuízo. Então não fale mal de alguém. Sob o ponto de vista moral, não casa. Vai ser proveitoso? Falar uma coisa boa sempre é proveitoso. Mas a questão da terceira indagação, se fizesse isso comigo, eu ficaria satisfeito? Essa aí nós somos campeões. Vamos ter a resposta pronta. Mas aí entra uma outra indagação. Aí nós vamos aprofundar. Não é pisar na terra areia movediça, não. Não poderíamos ser levianos e nem imprudentes. Mas aí vai entrar naquela questão. Será que eu vou estar avaliando sobre o ponto de vista do eu, do interesse pessoal, no sentido de não querer ser incomodado, manter o status do egoísmo? Ou nós vamos entrar num território assim mais que nos eleva num ponto diferenciado do altruísmo, da superação. Mas sem sofisticar, porque a intuição, a consciência, ela dá essas dicas de uma forma, inclusive, mais inteligente, muitas vezes, do que a própria razão. Lembram quando Kardec e os Espíritos nos ensinam no Livro dos Espíritos que existe uma voz sábia na nossa intimidade que tem a ver, inclusive, com o nosso instinto? Ou seja, conquista definida. Mas sobre o ponto de vista das questões mais práticas, nós podemos encontrar os recursos para solucionar essas dúvidas. Ninguém vai te dar pronto. Você que tem que construir. Porque aí acionarás o livre-arbítrio, a vontade, administrar os desejos, as paixões e dar um passo adiante na direção do dever. E o dever é uma descoberta permanente. O dever é a meta, é o trabalho redentor que vai nos libertar. Mas, sob o ponto de vista filosófico, ainda insisto, trazendo uma dica atribuída a Sócrates. Uma trilogia muito especial. Quando tiver dúvida, a ideia, avalie se ela é boa. Se ela for boa, mensura se ela é justa. Porque ela pode ser boa e pode não ser justa. Se ela for boa e justa, faça uma terceira pergunta. Ela vai fazer o bem? Você pode ter uma ideia que vai fazer o bem, mas ela pode não ser justa. Você pode ter uma ideia que é justa, mas ela não é boa para aquele momento. Então observe. Aí eu vou trazer um terceiro ingrediente. Leão Zálio, amigo espírita de Belo Horizonte, desencarnado, fazia parte do grupo composto por Honório, Oswaldo Abreu, Lúcio Abreu, Manuel Alves, Sobral, tantos outros. E depois nós descobrimos que essa equação que o Leão usava, ela é a cara do Emmanuel. Vocês vão achar essas equações em muitos textos do Emmanuel.
o professor de Chico Xavier. Todas as vezes que você tiver dúvida, lembre-se que existem duas forças que precisam de serem conjugadas: a circunstância e a necessidade. Olha que legal. Quem nos conhece sabe que de vez em quando a gente usa essa equação nas palestras. Surge uma ideia, uma necessidade. Não é? Opa! Aí você tem que avaliar se a necessidade é favorecida pela circunstância. Porque você pode ter a necessidade e a circunstância dizer não. Quando a necessidade surge e a circunstância favorece, opa! Mas vai com calma. Mas existe o outro movimento. A circunstância sugere, mas não há necessidade. E aí eu vou ser o repetitivo. Eu sempre uso o símbolo da loja de R$ 1,99. Foi uma febre aqui na minha cidade. Tudo custava R$ 1,99. Eu ia para a União Espírita Mineira, Rua Guarani 315, esquina com Tupinambás. Eu passava ali a pé. Todas as vezes que eu passava, eu olhava para a vitrine. Aí eu ficava procurando objetos que custavam R$ 1,99, que é tão barato. A circunstância favorecia, eu estava... Quando eu olhava para a vitrine, na verdade, eu ficava procurando uma necessidade. Comprei abridor, comprei coisa de enfeite. Eu entrei nessa loja muitas vezes. Chegou num ponto que eu falei assim: nada que tem aqui eu necessito. Eu estou comprando para ter uma segunda opção. Isso é supérfluo. Aí eu fui compreendendo um pouquinho essa equação. Sob o ponto de vista moral, nós temos necessidade de progredir. Mas sobre o aspecto da circunstância, a gente tem que verificar se é favorável ou não. A porta abriu ou fechou. Se fechou, você tem a chave? Não, não tem. Procura. Não achou? Espera. Aí entra aquelas dicas. Chico Xavier usava um adágio popular e Arnaldo nos ensinou. Ele falava assim: Naldinho, dê tempo ao tempo. Não precipita. A ansiedade não dialoga. Ansiedade nos projeta mais para a imperfeição do que para a virtude. Jesus fala sobre isso no Sermão da Montanha. Deixai a cada dia o seu mal. A solicitude da vida. Deus provê. Dá roupa, olha o campo, olha os pássaros. Tudo tem o seu ciclo. A natureza sugere a sabedoria, a harmonia, a perfeição. O sofrimento passa pela nossa maneira de interpretar. O que é o mal? Visão distorcida. Cognição com problema. Este é o mal. Porque quando estudamos com mais profundidade, tudo está certo na lei da unidade divina. Quando você gravita em torno da perfeição, em busca da perfeição, você vai desenvolver os aspectos da justiça, do amor e da ciência. Muita ciência nos aproxima de Deus, pouca ciência nos distancia de Deus. Eu não estou falando da ciência seca, intelectualizada, racionalizada, puramente. Eu estou trabalhando a ciência que abre para a intuição. A ciência que dialoga com a moral, com a ética. Da mesma forma o amor. O amor em sublimação. Sentimentos que vão
sendo potencializados pelas virtudes. E a justiça divina. Sem filosofar, vamos buscar só para Platão, que dizia: a justiça é dar cada coisa o seu devido valor. Valorize o tempo, a circunstância, valorize as pessoas, valorize a ti mesmo. Se você não se valorizar, está tudo errado. Ama o próximo, mas ama a si mesmo. Se você não se cuidar, quem vai? A sua felicidade depende de você. Com isso, amigos, nós estamos num momento muito especial do Evangelho. Quantos episódios no Gênesis no lar? Quantas horas? Hoje vamos estar completando o estudo de número 120 ou 121. Desde quando começou esse momento de ressignificação, que alguns falam como momentos de crise. E que para nós, sobre a ótica espírita, é um instante de oportunidade, parafraseando os filósofos da vida. Oportunidade. Sem crise a gente não para, não medita, não se reposiciona. Bem-aventurado quem está à frente da crise, porque ele não precisa dela. Ele vai estar sempre em busca do futuro, em busca da ciência, do conhecimento. Quando a crise estabelecer para a multidão, ele vai olhar para trás, não se conspurcar, não se contaminar e volta para ajudar aqueles que estão na crise. Porque ele está vivendo no futuro da raça. Ele volta para ajudar com misericórdia, sem crítica, sem a ideia desconstrutiva, julgamentos precipitados, nada disso. Ele volta para auxiliar. Porque um dia ele também viveu alguma crise. E por isso é que ele adquiriu experiência. É a lei das trocas. É a lei da vida. Nós vamos encontrar uma frase muito especial no livro Nos Domínios da Mediunidade. Meditávamos essa madrugada e nos deparamos com essa frase que eu vou trazer para vocês. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. Quer que repete? Vou repetir. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. Pelas mãos aveludadas, abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Livro Nos Domínios da Mediunidade. Estamos em busca de um conselho. O conselheiro da humanidade é Jesus. Quando o cego o procurou, ele o atende, conforme a descrição de Marcos no capítulo 7. Especificamente no versículo 34, nós vamos encontrar o seguinte texto. Depois, erguendo os olhos ao céu, Jesus disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Ouçamos também com Emmanuel no livro Bênção de Paz. A palavra do Cristo ao surdo e gago, me perdoe, intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Ele não era cego, era surdo e gago.
embora a cegueira é a base. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece? Encerrados quase sempre no poço do eu, nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões, a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. Ouçamos. O Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso. Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo de espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus: abre-te. Saibamos acolher o conselho, a advertência sublime e perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Pedimos um conselho. Eis o tema. E a resposta vem do alto. Rompa a clausura do eu. Entre outras palavras, abre o teu coração. Sai de ti mesmo e pratique o bem. Viva com justiça, a justiça divina. Ame sempre sem olhar a quem, pois a síntese da lei, da proposta do Cristo é amar. Um novo mandamento vos dou, filhinhos. João Evangelista é o único que utiliza essa expressão. Filhinhos. Filhinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O bem é o alicerce de nossa vitória. Reflitamos nesse momento tão especial que Gênesis no Lar está prodigalizando nesta manhã do dia 20 de agosto do ano de 2020. Tenham todos um bom dia e que esse tempo de hoje
utilizado para o serviço do bem, realmente seja o alicerce da nova era. Pense diferente e faça toda a diferença. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, desejamos para vocês muita paz, confiança, fé, esperança e alegria na intimidade de cada coração.